A Rede Herp de Notícias recebe hoje o secretário de Planejamento do Paraná, Guto Silva. Na gestão anterior do governo Ratinho Júnior, o então deputado estadual assumiu o cargo de secretário-chefe da Casa Civil, que foi de 2018 a 2022. E agora foi chamado pelo governador para cuidar de uma pasta estratégica e que ajuda a traçar o futuro do Estado. Secretário, seja muito bem-vindo. Obrigado, Juliana. É um prazer estar aqui na Rede Herp, que tem sempre essa incumbência de poder compartilhar informações, né, de qualidade a todos os ouvintes. A gente poder contar um pouco do que nós estamos pensando, da trajetória do Paraná, esse novo Paraná que se apresenta. Então, são momentos importantes para a gente poder divulgar e compartilhar um pouco desse conhecimento, desse desejo aí do novo governo. Exato. Secretário, quais que são os grandes desafios que deve enfrentar na Secretaria de Planejamento nesse ano já de 2023? E claro, né, para a gente ter uma visão aí dessa nova gestão do governo Ratinho Júnior. Do ponto de vista da Secretaria, é uma nova dinâmica, é uma nova Secretaria, porque ela abriga agora as parcerias públicas-privadas, esse trabalho também de capacitação dos municípios para poder acessar recursos federais e estaduais, fazer um trabalho de planejamento também dos pequenos municípios, né? Mas eu destacaria a Paraná Projetos, que é um grande escritório de projetos. Nós vamos dar uma turbinada, porque nós temos esse gargalo de projetos, e a gente sabe que se não tiver projeto, não tem recurso, né? Então, se a gente puder organizar essa lógica, a gente pretende, com essa dinâmica, captar muito recurso. Mas, do ponto de vista orçamentário, a gente tem feito reflexões profundas, sobretudo refletidas nesse novo censo do IBGE, os indicadores de PARDS, porque, de fato, o que se apresenta é um novo Estado, um novo Paraná, que nós estamos diante. Um Paraná, por um lado, que cresce, que se desenvolve, que chega a índices de pleno emprego, né? Que demanda por infraestrutura rodoviária, ferroviária, para poder dar cabo a esse crescimento industrial e agroindustrial. Mas, por outro lado, é um Paraná que tem fluxos migratórios curiosos. Nós, com uma avaliação preliminar do censo, nós temos mais de 150 municípios que perdem população. Então, a sua característica, de uma forma unânime, são todos pequenos municípios que perdem população. E quando esses municípios perdem, na questão censitária, perdem número de habitantes, significa que eles terão menos receitas, menos dinheiro. Então, a gente está refletindo justamente nesse sentido. São municípios que, geralmente, não todos, têm um índice de DH menor, um índice de desenvolvimento humano. E terão agora um novo desafio, que é recompor caixa, encontrar mecanismos para a gente poder atacar os problemas que, na sua grande maioria, é renda, questão de saúde e educação. Então, é um duplo problema. O município perde receita e, ao mesmo tempo, nós temos que melhorar os seus indicadores. E, na outra ponta, esse fluxo migratório avançando para outras regiões do estado, concentrando nas médias e grandes cidades. Nós percebemos não só a região metropolitana de Curitiba, de Londrina, as cidades com 50, 60 mil habitantes, num crescimento vertiginoso, recepcionando grande parte desse cidadão da pequena cidade, que migra para uma cidade polo em busca, muitas vezes, inicialmente os filhos em busca de educação e de trabalho, e agora um fenômeno curioso. São os pais que vão atrás dos filhos nesses grandes polos em busca de convivência e também na área de saúde, por ofertar nessas cidades maiores melhores serviços, hospitais mais bem equipados. Então, isso também traz ao grande município, ao médio município, uma demanda por infraestrutura, por mais creches, por mais serviços, por mais escolas. Então, a gente tem que refletir, repensar todo o orçamento do Paraná para poder contemplar, desde esse pequeno município que vai ter uma realidade, ao grande cidade que vai ter uma realidade por demandas específicas, a gente poder contemplar no mesmo orçamento. Então, esse tem sido o grande desafio da Secretaria, e a gente faz um pensamento muito franco. O Brasil, de forma geral, e os estados, naturalmente os municípios também, perdeu-se muito a capacidade de planejar a médio e longo prazo. A gente olha a curto prazo, é necessário olhar, mas o censo do IBGE nos dá uma perspectiva diferente. A gente precisa deixar um legado, a gente precisa ter um horizonte alongado, porque o governo, a cada 4 anos, muda, mas o Estado permanece. Sim. E esse é o papel da Secretaria do Planejamento também. A gente poder ter um olhar a médio e longo prazo, deixar estruturas e bases fortificadas para que o Paraná consiga prosperar. Outro dado curioso, Juliana, é a questão do envelhecimento da população do Paraná. Então, o Paraná, a nossa taxa de natalidade ainda se mantém ativa, mas, felizmente, nós estamos mais longevos, nós estamos envelhecendo. Isso é muito bom, isso significa qualidade de vida. Mas, por outro lado, também traz outros desafios. Nós vamos ter que direcionar e destinar mais recursos para a área de saúde, para o atendimento à terceira idade de um lado, e, de outro lado, a questão
da força de trabalho, que com o tempo nós vamos perdendo também força de trabalho para ocupar esses espaços que têm sido criados no comércio, na área de serviço, sobretudo na indústria. Certo. E qual que será a atuação da Secretaria de Planejamento nesses projetos que você comentou? A gente consegue ter alguma ideia de alguns pontuais? Sim. Além do dia a dia da Secretaria, que é a questão orçamentária e esse revisar da forma de planejar, nós temos para tentar traduzir instrumentos orçamentários, que é o PPA, que é o Plano Plurianual, como se fosse um planejamento de médio prazo. Temos a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LO, que é o orçamento, que são revisados a todo ano. Entretanto, nós queremos qualificar melhor esse gasto. A gente vai revisitar programa por programa para identificar se está gastando bem, se esse programa tem que reduzir, se esse programa necessita ampliar. Então, o Censo, mais o IPARDES, que está fazendo 50 anos, que é o Instituto Paranaense, que é uma maravilha, né, que nos fornece muitas informações, a gente tem que olhar essa realidade desse novo Paraná e tentar refletir essa realidade num novo orçamento, né? Priorizando aquilo que é compromisso de plano de governo, aquilo que está dentro do planejamento a médio e longo prazo, mas, sobretudo, contemplando essas diferenças que foram apresentadas pelo último censo. Envelhecimento da população, essa migração da pequena cidade para a média cidade. Então, é um repensar de toda a forma de planejar que nós vamos estar trabalhando diretamente na Secretaria. Além das PPPs, que é um instrumento que está também vinculado ao planejamento, que é um instrumento que a gente vai potencializar para encontrar alternativas e, quem sabe, fazer essas parcerias em áreas que o Estado não é tão bom, né, que a gente pode economizar. E também está dentro do planejamento, o governador selecionou alguns projetos estruturantes estratégicos que nós vamos estar acompanhando, como é o Porto de Pontal, como é um plano de hidrogênio, como são programas na área social. Então, tudo isso a gente tem trabalhado, são 50 projetos, né, nas mais diferentes áreas de saúde, projetos transversais, né, que têm relação com mais de 2 ou 3 secretarias, que precisa dessa coordenação para que a gente consiga fazer as entregas necessárias à população. Então, eu sempre digo que o orçamento ele é um instrumento poderoso, se bem calibrado, se estiver bem acompanhado e, sobretudo, com inteligência para fazer as escolhas corretas. Eu sempre digo que cada escolha a gente declina de uma outra proposição. Então, tem que selecionar muito bem o que o Estado fará e como fará, com que qualidade do gasto, para que dessa forma a gente consiga fazer mais com menos. O orçamento é o mesmo, né? Ele não vai ampliar ou reduzir, ele é calibrado para aquele exercício. Então, nós temos que tomar essas decisões com métrica, com gestão, com escolhas muito ponderadas, avaliando o impacto econômico, social, para que a gente contemple dentro desse grande orçamento as diferenças que nós temos no nosso Estado, do ponto de vista populacional, do ponto de vista histórico, do ponto de vista territorial, para que a gente possa diminuir as diferenças e ter um Estado mais homogêneo, mais equilibrado, mais igual. Então, esse é o nosso desejo como secretário de Planejamento. Certo. E, Guto, a gente sabe da sua proximidade com o governador, né? Também passou 4 anos na Casa Civil, vocês têm uma relação muito próxima, que também já era um cargo bastante estratégico, e agora é como se estivesse assumindo a secretaria das secretarias, né? Então tem que se relacionar com todos os outros secretários também. Eu queria saber, né, qual que é a vantagem de ter essa relação tão próxima, né? E fazer funcionar aquilo que eu acho que o governador deve ter pedido pessoalmente. Olha, Guto, quero que você resolva isso aqui para mim até a gente finalizar o nosso trabalho. Eu acho que essa convivência pelo perfil, pela idade, e a convivência acaba entendendo como o outro trabalha e pensa. Eu já, pelo dia a dia, pelo cotidiano, entendo a dinâmica, como que o governador quer impor e quer colocar o seu governo. Então, isso facilita porque acabo traduzindo, né, esse desejo para os demais colegas, para as demais pastas, e entendendo o que é importante e o que é prioritário. Porque o maior inimigo do poder público é o tempo. A burocracia e o tempo, eles vão tirando a tua velocidade. Então, se a gente não tiver um foco nessas ações estratégicas, não tiver de forma calibrada, sabedores de que aquilo tem que fazer e é importante por velocidade, muitas vezes você fica nesse esmo, né, de tudo é importante. Então, o objetivo do planejamento também é priorizar ações que vão ter impacto profundo na nossa sociedade. E o Paraná passa por um momento curioso. Nossa indústria tem crescido muito. O agronegócio, os indicadores é uma coisa impressionante. Nós crescemos, em 4 anos, nós dobramos de tamanho. Isso demanda infraestrutura, melhores rodovias, ferrovia, ampliação do porto.
Então, por um lado, a gente está aqui enxugando o gelo, tentando dar velocidade em gargalos históricos que nós temos para poder projetar o Paraná do futuro, com outro olhar, na outra ponta, nós temos que estar pensando lá na frente, né? Como é que nós vamos estar daqui 15, 20 anos. Então, acho que esse é o desafio de encarar a realidade cada vez mais tecnológica, mais rápida, né? Que demanda mão de obra qualificada, por isso esse olhar para a educação sempre muito especial diante dessa nova sociedade, sem perder de perspectiva essa competitividade do Estado, de ações que nós precisamos resolver para ontem. Certo. Então, essa proximidade do governador dá essa facilidade. A gente conversa todos os dias, né? Ou por WhatsApp, por telefone, ou presencialmente. Então, esse bate-bola faz com que a gente consiga impor um ritmo mais forte em determinadas ações. Sim, e o planejamento acaba acompanhando também todas as relações do governo, né, do governo estadual, inclusive com o governo federal, né? A gente sabe que o governador declarou apoio ao governo Bolsonaro na campanha, enfim, né, fez todo esse trabalho, e agora está se comunicando com esse novo governo federal que assumiu. Eu queria que você contasse para a gente como é que está essa relação agora. Acredito que tenha acompanhado, né, já as reuniões, essa aproximação, como é que está funcionando e como é que o governador pensa em trabalhar esse estreitamento aí com o governo federal, que é necessário, né, para o governo. Sem dúvida. Juliana, veja bem, do ponto de vista político não é notório, nós tivemos posições diferentes no processo eleitoral, com posições muito claras, né, de apoio, e as urnas decidiram no Brasil qual é o novo modelo. Nós vivemos num modelo federativo, né? Nós temos os municípios, o Estado e esse ente chamado União, né? Que ninguém sabe exatamente onde fica a União, né? A União é isso, é a união dos Estados, é a união dos entes federados, Estados e municípios. E cabe ao governo central, ao governo federal, a União, juntamente com os Estados e municípios, criarem ações pontuais para podermos avançar. Nós temos que dialogar com a União, nós temos que buscar aderência nos programas do governo federal, porque os paranaenses também são brasileiros, né? Então, o objetivo é isso, é de poder encontrar ações. Na semana passada, nós estivemos em Brasília, levando os pleitos do Paraná, e nosso objetivo nós vamos deixar todo esse ambiente preparado, com bons projetos estruturados, para que nós tenhamos condições de captar recursos. Naturalmente, salvaguardada as questões ideológicas, políticas, né? Mas nosso papel agora, como secretário de Estado do Paraná, o próprio governador, os colegas secretários, nós temos que olhar para o horizonte futuro e atender o paranaense nas mais diferentes áreas, saúde, educação, as demandas que batem a nossa porta, a porta dos prefeitos, para buscar solução. A gente sabe que o recurso sempre ele não consegue resolver todos os problemas de uma só vez. Então, a gente precisa articulação e harmonia com os municípios, naturalmente com o governo federal, para que a gente consiga canalizar para o Paraná ações e obras de impacto que vão interferir no nosso dia a dia. Sim, na sua fala a gente percebe essa preocupação de manter diálogo independente da situação e também uma conversa técnica, né, necessária. Sem dúvida. Inclusive, agora à tarde tem uma reunião juntamente com o governo federal, do que foi tratado na semana passada, onde todos os governadores do Brasil entregaram os 3 pleitos para o governo federal. Hoje nós vamos instrumentalizar isso com técnicos, uma reunião técnica, para colocar na mesa as demandas do Paraná. E são assuntos importantes, por exemplo, a nova Ferroeste, que é um assunto que o Paraná está colocando muita energia, nós entendemos que é estratégico para o Paraná. A questão do anexo C, que é o Tratado de Itaipu, que agora finaliza o Tratado de Itaipu, o financiamento foi pago, a usina foi paga e agora tem um excedente de recursos, e a ideia do Paraná é poder ter um percentual maior desse volume. Isso é muito recurso, muito dinheiro, isso foi levado também ao governo federal. E também a questão do anel viário. Nós estamos no processo de transição do pedágio, né? Mas o custo da rodovia federal, as rodovias federais, o anel viário, para você fazer uma manutenção básica, custa aproximadamente 300 milhões por ano. São rodovias federais que o Estado não pode colocar aporte nessas estradas por se tratar de uma unidade federal, né? Então, nós estamos também dialogando e apontamos que nós vamos precisar desses recursos do DENIT, que é o órgão federal, para que faça a manutenção dessas rodovias. Então, todos esses projetos precisam ser estruturados, precisam ser desenhados, organizados, para que a gente possa ter efetividade. Além de projetos regionais, como é o Fundo Sul, que também foi um pleito que levamos a essa reunião, que trata-se de um fundo de desenvolvimento. O Sudeste tem, o Norte tem, o Nordeste tem, e os três estados do Sul não tem nenhum instrumento, um fundo, para poder alavancar financiar a nossa agroindústria, nossa indústria e comércio. Então, esse é um pleito regional dos 3 estados do Sul que também foi colocado à mesa. Então, nós queremos isso, instrumentalizar esse desejo do Paraná, que precisa avançar nas questões de infraestrutura,
Esse Paraná que cresce vai demandar mais energia, vai demandar mais rodovia, vai demandar ferrovia, mais aeroportos, para poder acompanhar esse crescimento. O Estado não pode ser um empecilho, falando do universo de médio e longo prazo, e chegar nos momentos e falar, não dá para colocar a indústria no Paraná que não tem como escoar, não dá para transportar. Então nós temos essa obrigação de pensar, de refletir o Estado para não hipotecar o futuro do Estado, como foi hipotecado com o modelo de pedágio mal feito. Modelo mal construído, que não fez as duplicações, com contratos escusos, que machucou demais o Paraná e nós estamos sentindo. Quem anda aqui em Curitiba, quando chega em Campo Largo, nós não temos uma terceira pista, nós temos dificuldade de trafegabilidade. O Contorno Sul, um exemplo aqui de Curitiba, que passa 70 mil veículos por dia, nos horários de pico a cidade fica paralisada. Isso tudo foram erros feitos no passado, 20, 30 anos atrás, que agora se apresentam. Então nós temos que corrigir esses equívocos e não podemos errar mais. O Paraná não pode errar mais na questão de infraestrutura. Então o assunto do pedágio, assunto de infraestrutura, de rodovias, é um assunto muito caro para todos nós paranaenses. Nós fomos saqueados com um modelo que machucou demais o Paraná, o estado do Paraná. E nós temos agora o dever histórico de corrigir esse processo e entregar às futuras gerações um estado que possa prosperar e que a infraestrutura não seja um gargalo. E temos já alguma questão mais concreta em relação ao pedágio? Vai acontecer o leilão? Avançou agora com esse novo governo? A gente sabe que agora ficou essa conversa para resolver quando assumisse o governo federal, e claro, está todo paranaense querendo saber o que vai acontecer, no nosso pedágio. O governo federal inicialmente sinalizou que iria repensar o modelo, tinha um outro conceito, não há problema nisso, acho que cada governo tem suas percepções, mas as conversas caminham bem. É lógico que tem que compreender melhor algumas considerações que a Assembleia Legislativa tem feito, que o próprio governo federal tem feito. A gente encontrou bom clima para poder pontuar e avançar. Mas uma coisa é inegável de ambos os governos, estaduais e federal, que está muito claro que nós queremos tarifa reduzida e obras. Nós não podemos também hipotecar um novo modelo sem contemplar obras, porque vai acontecer em 10, 15 anos esse mesmo problema que está acontecendo hoje. Então, o modelo que contemple obras e tarifa reduzida, como vai fazer essa engenharia financeira, se vai reduzir o aporte, vai ampliar o aporte, isso o Estado do Paraná está aberto para poder avaliar e construir conjuntamente uma solução para esses lotes. Então, nós estamos otimistas, esperando que até junho, esses 2 primeiros lotes, que são trecho de Paranaguá, Curitiba, Ponta Grossa e também em sentido Norte Pioneiro, possam ir à Bolsa, né? E depois vai continuar esse debate permanente dos demais lotes, né? Encontrar uma solução que atenda o que é mais importante, que é o cidadão, que é a população do Paraná. Acho que esse olhar está bastante claro e o que nós esperamos é isso, dar um fim, um basta nessa novela que machucou demais a toda a população do estado. Mas ainda passa por esse período de construção, multa, então. Exatamente. Os técnicos estão ainda fazendo análise física, financeira, análise de obra, recalculando os projetos, os técnicos do DENIT e também do DR, né? E nós esperamos que haja um entendimento e vejo com muita franqueza que teremos condições de ter esse entendimento. Porque todos os entes federados, toda a realidade dos municípios sabem do histórico do pedágio do Paraná, que não é um pedágio igual ao de São Paulo, não é um pedágio igual a outras regiões, porque de fato é um trauma, uma chaga na nossa história, então precisa de muita sensibilidade para que a gente não cometa erros do passado. Certo. Para a gente encerrar a conversa, secretário, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre energia, né? Tivemos aí mudanças, na Copel, e a gente sabe dessas pesquisas de novas matrizes energéticas. Eu queria saber o que pensa, então, a Secretaria de Planejamento para esse futuro aí do Paraná. Olha, esse é um assunto que, na linguagem da tecnologia, é disruptiva, né? Porque nós passamos um momento de reflexão sobre as matrizes energéticas, sobretudo catalisadas aí pelo conflito da Ucrânia e da Rússia, em função da dependência da indústria alemã, da Alemanha, que é a terceira maior economia do mundo, dependência do gás. O gás é esse insumo importante para a indústria. Então, gás caro significa indústria cara, significa menos competitividade, que na ponta significa menos emprego. Então, é um assunto que ninguém brinca com o assunto de energia. No Paraná, nós temos características muito interessantes. De um lado, nós temos uma matriz energética limpa, quase 98% do que nós geramos de energia é limpa, diferentemente da França e da Alemanha, que é 40%, 45%. Então isso é um atrativo, um ganho interessante, mas é inegável que nós estamos num processo de mudança dessa matriz energética, né? Com o fotovoltaico, energia solar, cada vez mais novos projetos consolidados no Paraná,
com a questão da energia eólica, que algumas regiões passam agora também a compor como um complemento. Naturalmente, energia elétrica é um tema extremamente importante e a Copel fez o dever de casa, porque a rede trifásica é um grande programa da Copel. Foi uma decisão acertada do governo, no meu entendimento, porque se chovia lá no Rio Grande do Sul, tinha algumas regiões do Paraná já não tinha eletricidade. E essa nova dinâmica dessa indústria, da agroindústria no campo, precisa de uma rede forte de energia para poder acompanhar esse crescimento. Então, energia de qualidade e competitiva significa estado competitivo. Então, o Paraná caminha bem, mas também nós estamos de olho em outras fontes que se demonstram muito fortes nessa nova tendência, que é o hidrogênio verde. Nós tivemos, ano passado, na Alemanha, acompanhando uma comitiva de Copel e Sanepar. Esse ano nós já estamos trabalhando num grupo de trabalho, e para tentar ilustrar as pessoas, o que é hidrogênio verde? É tão complexo, né? Eu tive que fazer o estudo, o dever de casa. O hidrogênio, que lembrando em química, que é água, tem duas moléculas de hidrogênio, H2O, oxigênio. Quando você divide essa molécula da água em oxigênio vai para um lado e hidrogênio fica do outro lado, isso é feito por energia elétrica. Esse processo, chamado eletrólise, que é dividir as moléculas do hidrogênio com a água, permite o hidrogênio ser armazenado, estocado, gerando energia. Então, quando esse hidrogênio, essa eletrólise é feita com energia renovável, no caso, ou hidrelétrica, ou fotovoltaica, ou proveniente de uma energia renovável, ele leva essa alcunha de hidrogênio verde, porque toda sua cadeia, todo o seu ciclo, ele é sustentável. E o Paraná nós temos água em abundância, temos energia renovável em abundância, e pode ser o Paraná, e a ideia é essa, consolidar como um grande hub, um grande centro da discussão de hidrogênio. Nós temos pesquisa no hidrogênio verde nas universidades, nós temos Copel e Sanepar com projetos já em andamento. E para que vai ser usado o hidrogênio verde? Basicamente, para veículos pesados, frotas de caminhão, aviões, embarcações de grande porte, e, por outro lado, para parques industriais, né? Substituindo ou complementando a questão do gás natural. Veículos elétricos possivelmente não serão, tem hidrogênio, mas não é essa matriz. Então, é uma energia complementar que nós estamos preparando, sim, o Paraná para o futuro. Para daqui 20, 30 anos, o Paraná, por vocação natural de produção de energia e água, nós podemos ser uma referência global no hidrogênio verde. A gente sabe que o hidrogênio, isso são apostas, né? Qual que será a nova energia? A gente tem convicção que pode sim um novo petróleo. Quem sabe o Paraná pode se posicionar com inteligência. Nós estamos pretendendo, em abril, lançar alguns planos de governo para estimular toda a cadeia de produção de hidrogênio verde, e o Paraná ser referência global para poder aportar esses investimentos bilionários que acontecem já na Alemanha, que acontecem nos Estados Unidos e que seguramente acontecerão no Brasil. Certo. Secretário, eu queria que o senhor, então, finalizasse, né, sua fala, deixando um recado aí, principalmente para os jovens, né, já que a gente está falando muito do Paraná do futuro, que vem pela frente, acredito que seja uma grande preocupação também, né, falando diretamente com o seu ouvinte aí um pouco mais jovem. Inclusive. Olha, esse é um assunto muito importante pelo seguinte, com a pandemia, são dados da OIT, Organização Internacional do Trabalho, quem mais sofreu foi o jovem, porque ele não conseguiu ingressar no mercado de trabalho ou teve seus estudos interrompidos. Então, nós temos uma geração que ficou num espaço cinza, que teve e terá efeitos emocionais e psicológicos. No primeiro mandato, a gente conseguiu customizar alguns programas para tentar mudar essa tendência. Nós criamos aqui o Cartão Futuro, onde o Estado paga metade do salário, a empresa paga metade, desde que ele esteja estudando. Mas é um fenômeno com novas tecnologias, com essa nova realidade, com essas novas profissões que nem foram criadas, que os estudos apontam isso. Nós precisamos criar educação de ponta. Felizmente, o Paraná avança com o primeiro IDEB do Brasil, a melhor educação pública do país, qualificar com mais robótica, mais tecnologia, mais programação, para que a gente consiga dar condições desse jovem competir no mercado de trabalho. Então, se o Paraná está num processo de pleno emprego, a palavra de ordem no governo agora é renda. Nós precisamos melhorar a renda. A inflação machucou o salário de todo mundo, nós precisamos criar alternativas de renda. E aqui um dado curioso. No estado do Paraná nós temos temos abertas 7 mil vagas de programadores. O salário mínimo, o jovem que está me escutando, é R$5.000 e rapidamente chega a R$10.000. Então nós temos 7 mil vagas abertas com salários iniciais de R$5.000 para programadores, não tem. Então o Estado está olhando muito fortemente essa questão de qualificação, preparando esses jovens para esse mercado, que é onde temos demanda, né?
com programação e robótica já nas escolas públicas, para a gente preparar esse jovem no momento de ele se capacitar e esse mercado absorver essa mão de obra que é extremamente rica. Então nós temos que dar alternativa para o jovem, né? Desde o jovem de um grande centro ao jovem que está lá no interior escutando a gente. E hoje, com o advento de tecnologia, e aqui uma frase que eu ouvi do presidente da IBM, eu não quero que o jovem vá para São Paulo, venha em Curitiba. Ele pode trabalhando lá em Vitorino, ele pode trabalhando em Manoel Ribas, porque com internet de qualidade, com programação, ele pode ficar em casa. Então essa é a indústria que eu provoco sempre os prefeitos, falo, olha, não precisa investir em barracão industrial para pegar uma indústria que está no município vizinho, gerar um emprego de baixo impacto na tua cidade, não vai mudar a realidade da cidade. Se a gente tiver um programa de capacitação para aquele jovem lá no interior, ou mesmo aqui da grande cidade, tem acesso à tecnologia, tem um programa consolidado de capacitar, o mercado de trabalho é um mercado de trabalho global. Ele pode trabalhar com empresas da China, com empresas dos Estados Unidos, uma empresa de São Paulo, uma empresa de Curitiba, sem sair de casa. Com alto impacto de salário, melhorando o dia a dia da população, e o Paraná tem essa condição. Nós temos uma característica: o Paraná é trabalhador, o paranaense é trabalhador, é comprometido. Isso são índices nacionais que apontam isso. E eu tenho confiança que o que nos difere dos outros estados é o talento. Nós temos muita gente talentosa. Se dar condições de educação de ponta e abrir espaços para que esse jovem floresça, nós poderemos sim no Paraná ter um ambiente muito frutífero, produtivo, para a geração de emprego de alto impacto, de qualidade, que vai, sem dúvida nenhuma, dar condições desse jovem poder avançar e ser feliz no nosso estado. Muito bom, secretário. A gente agradece a sua presença, sempre muito bem-vindo aqui na Rede Eu que agradeço. Eu agradeço o espaço. Sempre é bom fazer esse bate-papo, né? De poder também contar um pouco do olhar do governo. Acho que é importante quando as pessoas também saibam, né, para onde as coisas estão caminhando. Também pode se organizar, a gente pode desenhar juntos esse futuro. E parabenizar a EPIC por sempre esse espaço de poder levar informações, poder fazer esse bom debate nesses momentos tão turbulentos, né, que passamos todo aí como o Brasil, como o mundo com a Covid. O objetivo agora é olhar para frente, né, o sentimento de olhar para frente, de esperança, para que a gente possa construir um Estado mais forte e, sobretudo, mais justo. Muito obrigado. Obrigado.